Olá, me chamo Auri, sou aluno de graduação em Engenharia Elétrica na UFC e faço parte do projeto de extensão quanto ao estudo de módulos fotovoltaicos, tendo como professor orientador o professor Paulo Carvalho. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante, que seria a questão dos conceitos básicos da eletricidade, visto que para o melhor entendimento quanto à questão dos módulos fotovoltaicos, seria preciso entender um pouco sobre o que é eletricidade. Mas bom, sabendo disso, o que é essa eletricidade que tanto falamos? Bom, a eletricidade ela está diretamente relacionada com o movimento de cargas elétricas dentro de uma região condutora, dentro de um condutor. E esse movimento de cargas elétricas é feito usualmente pelos elétrons. Então, os elétrons, com esse movimento ordenado dentro de um condutor, vão gerar essa eletricidade. Isso pode ser visto no GIF a seguir. Esse GIF ele tem uma representação na parte de baixo com os elétrons se movimentando em um condutor de uma região a outra. E esse movimento ordenado desses elétrons nesse condutor, esse cilindro, vai gerar a eletricidade que tanto conhecemos. Da mesma forma, podemos ver nesse GIF a seguir, esse movimento dos elétrons. Eles irão se movimentar de uma região a outra, no fio, num circuito, e a partir disso vai gerar essa eletricidade. Mas bom, independente dessa questão de sentido da corrente, que será visto mais a fundo, o foco aqui seria mais entender esse movimento. Mas bom, o que causa esse movimento? Como eu posso promover esse movimento dos elétrons? É aí que está. Seria basicamente o primeiro conceito básico da eletrodinâmica, a parte que estuda esse movimento dos elétrons. Bom, o que seria a tensão elétrica que gera esse movimento? A tensão elétrica ela está diretamente relacionada a uma grandeza que vai medir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, também conhecido como DDP. Visto que o que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico está diretamente relacionado com a energia que uma carga possui, ou seja, o potencial elétrico é a energia potencial de uma carga dividido pelo valor dessa carga. Como consequência, o potencial elétrico está relacionado com a energia. Logo, quando falamos diferença de potencial elétrico, falamos de diferença de energia. E como na natureza todas as questões tendem a chegar ao equilíbrio, a energia não é diferente. Esse gradiente, essa diferença de energia vai tender a chegar ao equilíbrio. E devido a isso, a região de maior potencial elétrico, maior tensão, maior potencial elétrico, ou seja, maior energia, vai tender a se movimentar para a região de menor potencial elétrico, menor energia. E esse movimento vai ser promovido pelos elétrons, esse movimento ordenado. Isso pode ser visto nesse GIF a seguir, visto que na parte de baixo temos uma bateria, uma fonte que seria responsável por promover uma tensão elétrica. Nela podemos ver que temos uma parte positiva, uma parte com maior potencial elétrico, com maior energia, e uma parte com menor energia, com menor potencial elétrico. Como consequência, os elétrons vão tender a se movimentar da região de maior para a região de menor potencial. E isso, nesse movimento, vai acontecer a geração da eletricidade, que tanto conhecemos e que tanto abastece nossos equipamentos e instrumentos diários. Bom, sabendo disso, aqui está uma representação dessa fonte. Como falamos, a fonte ela vai ser responsável por estabelecer uma tensão elétrica. E a partir dessa tensão elétrica estabelecida pela fonte, podemos também estabelecer uma corrente elétrica e a partir disso uma potência. Mas isso será visto de forma melhor, mais aprofundada, futuramente, visto que nessa aula o objetivo seria entender um pouco sobre a eletricidade, ou seja, o que é a eletricidade, entender
como ela funciona e como ela está relacionada com o movimento ordenado dos elétrons e principalmente como ela é estabelecida por meio da tensão elétrica ou diferença de potencial, que devido a essa diferença de energia e a tendência da natureza de se igualar e chegar ao equilíbrio, vai promover esse movimento dos elétrons em um condutor e, como consequência, gerar essa eletricidade. Bom, para mais informações, pode consultar alguns desses sites tão conhecidos e que possuem um conteúdo muito bom para aprofundamento. Então, bom, para essa aula é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula.